A gente volta a falar agora sobre a pesquisa Genial. Como prometido, vamos trazer os recortes hoje econômicos, né? De leitura sobre o que o brasileiro está achando da situação econômica do país. A avaliação é de que a economia continua ruim, mas houve uma melhora. A gente resolveu botar aqui para vocês, olha aí na tela, vocês vão conseguir ver, a linha vermelha é aquela que aponta que a economia piorou. Ela está bem distante ainda daqueles que acham que ficou do mesmo jeito e mais distante ainda daqueles que acham que melhorou. Agora, de maio para junho, houve uma perda aqui, uma queda entre aqueles que acham que ela melhorou, mas houve também mais uma queda entre aqueles que acham que ela piorou. E o ficou do mesmo jeito é que ganhou bastante aqui nessa coisa. Se vocês repararem, lá em maio de 2025, ou seja, de um ano para cá, é um quadro que não muda radicalmente, né? Há alguns momentos em que a situação piora ou melhora, mas é um quadro que se mantém estável nesse último ano. Aqui a gente pode explicar com endividamento, a gente pode explicar com taxa de juros, a gente pode explicar com inflação de alimentos, por exemplo, que subiu do ano passado para cá, mas de qualquer forma é um quadro que se mantém. A mesma pesquisa apontou que 10% dos brasileiros dizem que foram beneficiados pelo Desenrola, o Desenrola.2. A gente vai botar agora aqui na tela, olha só. O Desenrola 2.2, não, 2.0. O Desenrola 2.0 beneficiou você ou sua família? 10% disseram que sim. 88% disseram que não e 2% não souberam e não responderam. Eles também foram questionados, os eleitores foram questionados, se houve alguma diferença na renda depois do programa. Agora, olha que interessante. A renda aumentou significativamente para 30%. A renda aumentou, mas não muito, 41%. Então, aqui há uma melhora na condição de renda. Nós temos 71% das pessoas aqui dizendo que houve melhora na condição de renda, ou significativamente, ou apenas aumentou. E 29% que não sentiu a diferença com a implementação do programa. A Genial Quest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 5 e 8 de junho, margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Esse levantamento foi feito com recursos do Banco Genial e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Juliana Lopes já está aqui comigo. Juliana, aqui também a gente pode enxergar melhora na leitura do país, apesar da situação se manter com algum pessimismo entre os brasileiros. Mas aquilo que a gente não viu com o imposto de renda, que até mudou um pouquinho nessa pesquisa, no Desenrola apareceu mais, né? Apareceu mais, ainda que tem um contraste, né, entre a pessoa entender que o programa ajudou a ampliar a renda dela de alguma forma, né? A gente tem uma quantidade significativa de pessoas dizendo que não foram beneficiadas, mas, por outro lado, esse mesmo grupo dizendo que a renda melhorou depois que o programa foi implementado. Essa dúvida sobre o que está ajudando realmente no bolso é clássica dessa gestão do presidente Lula. As pessoas têm uma dificuldade de associar, e isso já foi apontado como uma falha, inclusive, de comunicação do governo, de associar alguma melhora na economia ou no próprio orçamento, né, doméstico com um determinado programa que está sendo colocado na prática pelo governo, está sendo implementado pelo governo. Nessa pesquisa especificamente, 2 programas chamam mais atenção sobre ter dado uma vantagem maior ao presidente Lula. Dessa vez, o Desenrola, que é esse que a Thaís estava explicando agora, e o imposto de renda. Isso faz um pouco de sentido, porque o governo esperava uma resposta ali da isenção ampliada do imposto de renda no começo do ano. Mas faz sentido que seja agora, porque as pessoas fizeram declaração, né? Na hora de entrar ali no sistema e olhar que estava isenta, aí entendeu exatamente qual que era ali o benefício que estava sendo colocado para essas pessoas, né? Então, é a economia como essa questão que faz diferença na popularidade. Agora, a gente sempre chama atenção para um receio que vem do próprio Palácio do Planalto, que é
economia é fator volátil, não dá para ter controle 100% das coisas que podem acontecer. A gente sabe que o governo achava que tinha controle, por exemplo, há 2 meses e essa guerra já está se estendendo ali no Oriente Médio e pressionando, inclusive, o governo a ampliar algumas iniciativas em relação ao combustível. Essa é uma questão. Então, é sempre colocado como algo que pode, sim, alavancar a popularidade e a avaliação do governo, mas que é visto como um fator de risco, porque é intangível, é incontrolável, dá para controlar até certo ponto e até outro ponto não dá para controlar. Você mais cedo me chamou a atenção que, né, tem um recorte da Genial que mostra que para as pessoas, aquelas pessoas que já não sentem mais o peso da dívida, aumentou o número delas, né? Exatamente. Então isso também é um reflexo indireto, mas é um reflexo da percepção de melhora. Da percepção de melhora. Agora, o difícil sempre, essa é uma grande questão para o governo, é fazer a associação da medida implementada com a melhora no orçamento doméstico. Aí a gente vai ter que entender como é que esse desafio vai ser alcançado. Exato, o eleitor, como é que ele vai ligar esses pontos, né? Obrigada, Juliana.